Bom dia. Já almoçou, bebê? Eu sou você, porque eu não. Muito obrigado a todas e a todos que gentilmente atenderam ao convite do governo do estado do Ceará e nosso, para estar aqui nessa manhã, tarde de hoje, para inaugurar essa obra tão importante, acalentada pelo povo de Sobral há muito tempo. Muito obrigado, governador Camilo Santana, por mais uma obra entregue em Sobral. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós também. Janaína, tu vai ser deputada federal, então, em consideração, eu vou ter que falar, porque... Falar um bocado, viu, governador? Vou tentar ser rápido aqui. Vai ser difícil. Muito obrigado pela presença aqui entre nós mais uma vez, da vice-governadora Isolda Sela. Queria agradecer a todos os deputados federais e estaduais que estão aqui conosco, na pessoa do deputado federal de Sobral, Leônidas Cristino. Agradecer a todos que fazem o governo do estado do Ceará, em todos os seus escalões, que foram imprescindíveis para que esse momento se viabilizasse nessa data, em nome do secretário da Infraestrutura do Estado do Ceará, Lúcio Ferreira Gomes. Quero também abraçar, lógico, a todos os familiares do Dr. Luciano Arruda Coelho, que dá nome a esse empreendimento. Em nome do Francisco, que é o filho mais velho do Dr. Luciano, para a gente não ficar muito em casa, né? Queria cumprimentar o Cirão, também, que faz tempo que ele não veio aqui em Sobral. Agradecer a ele, povo de Sobral, morre de saudade de ti, Ciro. Eu fico dizendo, rapaz, a gente aqui é de casa, deixa o homem levar a mensagem dele aí para outros lugares, que aqui a gente toma conta da retaguarda dele. Mas uma alegria te ver, pessoalmente, inclusive, faz uma cara que a gente não se vê. Muito obrigado a todos as demais autoridades aqui presentes, especialmente aos colegas e colegas, às colegas e aos colegas prefeitos e prefeitas daqui da região que estão aqui conosco. Eu disse que ia falar muito, porque tem muita coisa para dizer que a gente diz no privado, mas é importante que as determinadas coisas sejam ditas em público também. Já abracei o governador ali 2 vezes, ali dentro do terminal, para agradecer a ele e a equipe dele, liderada por ele, pelo mundo de coisas que a gente fez juntos por Sobral nos últimos 5 anos e 3 meses, comigo, né, na prefeitura, mas ele já estava fazendo antes de eu chegar. E eu não vou cansar as pessoas aqui enumerando a imensa quantidade de parcerias que foram firmadas para entregar serviços e obras de grande impacto social, econômico para a comunidade de Sobral. Mas foram muitas em todas as áreas. E ainda vão ficar algumas que a Isolda vai ter a honra e o privilégio, e eu também a honra e o privilégio de, junto com ela, a primeira governadora do Ceará. Essa geração deles aqui, eu digo deles porque eu sou de outra geração. A geração deles aqui já produziu 3 governadores daqui de Sobral. O Ciro, o Cid e agora a Isolda também. Nenhuma geração de políticos nos 250 anos que Sobral vai completar no ano que vem, em 2023, Sobral inteira 250 anos de existência, uma das cidades mais antigas do Ceará e do Brasil. Nenhuma geração de políticos daqui de Sobral produziu tantas pessoas relevantes, fora os... O Leônidas foi ministro de Estado, o Cid foi ministro de Estado também,
O Ciro foi ministro de Estado 2 vezes. E a força dessa geração daqui não foi tirada da mentira, da demagogia, do populismo, das promessas falsas e vãs, nem de fake news de grupos de WhatsApp. Eles foram aonde eles foram e ainda vão muito mais, porque fazem e fizeram pela região, pela cidade, pelo estado, em todas as missões para as quais eles foram convidados a desempenhar seus trabalhos. Os 2 últimos produtos dessa geração, últimos não é porque são os últimos até agora, é o governador Camilo e a governadora Isolda Sela. Também um governador Camilo, governador histórico para o Ceará. O Lúcio falou uma coisa importante aqui que eu ia registrar também. Ele foi importante em realizações, em qualificação dos serviços prestados pelo governo do Estado, mas principalmente pelo exemplo de firmeza, de transparência, de compromisso com as pessoas, independentemente da dor que o lombo dele sofria, pelo lado que ele sempre tomou, o lado do povo, mesmo em situações adversas, como esse inferno que o Brasil vive há 3 anos e 3 meses. Não tem um dia de sossego essa nação, governador Camilo Santana e Ciro. Eu sou gestor, eu não tenho um dia de sossego. Eu passei 2 anos aqui junto com o governador Camilo Santana, por exemplo, lutando para salvar vidas das pessoas, especialmente das pessoas mais pobres, enquanto o exemplo fascista, genocida, perverso, vinha de Brasília todos os dias. Não foi fácil fazer isso. E Sobral fez o que tinha que fazer, e é um agradecimento que eu faço publicamente, de novo, ao governador Camilo Santana. Liguei para ele quando a gente já estava certo que já podia respirar sem máscaras. Eu não aguento mais máscara. Não tem mais quem aguente máscara. Mas a gente tem que usar até quando a OMS decretar o final da pandemia. Mas assim, motim de polícia, seca, crise política, crise econômica, e o Ceará se manteve com o Brasil praticamente em recessão nos últimos anos, aliás, eu nem sei desde quando falta o Brasil tomar jeito para fazer as coisas, mas foram 5 anos e 3 meses de governo com as contas equilibradas. Não só com as contas equilibradas, mas sendo o Estado que mais investiu proporcional e absolutamente em alguns desses anos, 3 desses 7 anos, o 9º estado mais pobre da federação é o estado que mais investe de todos os estados da federação. Isso não é pouca coisa. Tem alguma coisa diferente que acontece no Ceará há muitos anos. Uma coisa diferente é a política. A política do Ceará é feita de forma diferente dos outros estados. É muito importante que a gente entenda isso. Porque a política ela não pode ser somente, e é inevitável que isso aconteça, um jogo de paixões. Mas ela tem que ter um mínimo de racionalidade para a gente entender por que o Ceará é tão diferente dos outros estados, sendo economicamente um dos estados mais pobres da federação. Queria que você, governador Camilo, tivesse certeza absoluta diante do meu povo daqui de Sobral, do nosso reconhecimento. Eu não queria que ficasse só nas palavras, eu fiz aqui uma placa para que fosse esculpida em metal. E eu falo aqui em nome de Sobral porque eu me sinto com a legitimidade para tal, né? Afinal de contas, sou o prefeito do município. Mas eu agradeço em nome de todos os sobralenses tudo que você fez pelo Ceará
e, obviamente, pelo nosso torrão natal, que é a cidade que a gente tanto ama, a cidade onde os nossos umbigos estão enterrados, a cidade que projetou essas pessoas para a política, que sempre acreditou, e é uma cidade inteligente. Por isso que a oposição não consegue chegar lá. Aqui. Não é por outra coisa, não. É porque a oposição subestima a inteligência das pessoas de Sobral. Não é porque eles são mais ou menos, não é porque não entendem, não conseguem entender o que passa no juízo de um sobralense que nasceu aqui, cujo pai é daqui, cujo avô é daqui, cujo tataravô é daqui. Nós vamos fazer 250 anos. Por isso que a nossa cidade é uma cidade diferente também. Nós temos história, temos tradição, temos cultura, não só do ponto de vista artístico, mas do ponto de vista comportamental também. E eu sei que você vai ser um senador exemplar. Ele vai renunciar ao governo, ele não diz para quê ainda, por conta das implicações, e eu nem estou pedindo voto aqui para ele não, porque nem vai precisar. Mas eu sei com a certeza de como eu estou aqui diante dessas pessoas, que você vai ser um senador de referência para o Brasil inteiro, que vai fazer uma diferença enorme, vai se juntar ao Cid, lá no Senado, que é seu amigo. Vocês construíram esse projeto juntos também. E ele não pôde estar aqui porque nunca vi uma pessoa para gostar tanto de política como o Cid. Essa é uma coisa impressionante. É 24 horas. Então, assim, muito obrigado. Muito obrigado de coração por tudo. E conte conosco para tudo. E comigo, pessoalmente, conte comigo para tudo. Que você precisar. Sou um simples cidadão que está encarregado de uma missão agora, que também se encerra daqui a pouco tempo, mas eu espero viver muito ainda para testemunhar a sua ainda, né, mais brilhante ascensão na sua carreira política, porque o Ceará e o Brasil precisam de você. E quero fazer também aqui alguns agradecimentos, né? O Leônidas também falou, eu não podia deixar de fazer isso, porque sou testemunha ocular. Não me envolvi muito porque as minhas angústias, os buchos que eu tenho que encarar todo dia na prefeitura, todo santo dia tem uma novidade. Para quem está no serviço público, no Poder Executivo, todo dia. Ainda bem que a novidade de hoje é uma novidade boa. Mas eu não quis me envolver muito também, porque já tinha muita coisa, e sabia que não precisava. Porque o Lúcio, que é o secretário da Infraestrutura, que por acaso, por coincidência, é meu irmão também, estava entregue de corpo e alma para fazer com que isso se viabilizasse em tempo recorde. Foi um ano e 7 meses desde o início da obra, com negócio de pandemia no meio, com chuva no meio. E eu me lembro que a obra foi iniciada em agosto do ano que eu estava concorrendo à reeleição. E os adversários burros, que não entendem a população de Sobral, 24 de agosto, no pico da eleição já, né? Os nervos já à flor da pele. Diziam que aquilo era uma coisa fake, que era só porque era ano eleitoral, que não ia ter obra nenhuma. Está aqui ela, galera. Em tempo recorde. Aí eles agora estão dizendo, não vai baixar avião, não, estou inaugurando só porque é ano eleitoral. Tá bem. De novo, sendo burros, né? Porque as pessoas precisam de informação, a gente dá as informações e as pessoas entendem, porque as pessoas são inteligentes. Era o que diziam anos atrás em relação às crianças. As crianças não podiam aprender porque as crianças eram pobres, porque seus pais eram iletrados. Era essa a desculpa que grande parte dos irresponsáveis pela educação em Sobral, no Ceará e ainda no Brasil, dizem. E nós provamos a partir de Sobral que a criança pode ser pobre, rica, preta, branca, amarela, de qualquer jeito, o serviço público chegando junto dela, com as condições necessárias e suficientes para que ela aprende. A prova está aqui, a prova hoje do Ceará, que é o estado que mais cresce também no que diz respeito ao desenvolvimento
da aprendizagem das nossas crianças, das nossas adolescentes. Então, obrigado, Lúcio, pela dedicação. Quero fazer isso publicamente também. Acho que grande parte das pessoas não sabe. O povo acha que sou eu, o Ciro e o Cid. Aí agora a Lia está se botando aí o povo já está conhecendo a Lia. Então, e o Lúcio sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, ajudando muito, mas sempre com a descrição que lhe é peculiar, mas com a competência que poucos sabem que também lhe é peculiar. Minha última palavra é, obviamente, de boa sorte à governadora Isolda Sela. O governador Camilo fez um mandato histórico e está deixando para tomar conta do seu legado uma joia que Sobral produziu, que Sobral educou, que é a Isolda. Uma joia raríssima, raríssima. Então, não vai dar tempo, porque são 9 meses só. Mas se ficasse mais, o governador Camilo Santana não ia ser mais essas popularidades todas, não. Porque ela vai tomar conta bem direitinho, né? Isso o governador sabe mais do que eu, vai tomar conta bem direitinho. E não é o fato de ser 9 meses que impeça você de levar umas pequenas facadinhas, né? As facadas grandes o Camilo já levou, mas ao perder a oportunidade de uma sobralense no governo, não dá nem uma facada, vocês acham que eu não devia fazer? Tem que fazer, claro. Então já estão preparando ali só as besteirinhas. É só as besteirinhas. É só as besteirinhas. Dá tempo, não se preocupe não. E por final mesmo agora, vou esperar esquentar a cadeira uns 15 dias, aí eu vou pedir uma audiência lá, para falar sobre os 250 anos de Sobral. Porque o Estado também precisa participar, né? Dessa efeméride importante. E, obviamente, eu não podia deixar de falar do doutor Luciano, que é homenageado aqui nessa manhã-tarde de hoje, que foi um homem que, mesmo sem ocupar cargos públicos, fez uma grande diferença na vida dele, no município e na cidade de Sobral. Uma pessoa amante de Sobral, um intelectual sofisticado, um dos advogados pioneiros da cidade, ainda quando a gente podia contar os advogados numa mão, né, nos dedos de uma mão. Hoje já tem muitos, mas quando ele militou na advocacia, foi uma referência muito importante. Cofundador da UVA, que já via lá atrás, já sabia lá atrás que não tem desenvolvimento sem nível superior, sem ter academia, sem ter tecnologia, sem ter, enfim, uma universidade, né? Trabalhou tanto, né, para que ela fosse viabilizada. Hoje a UVA é uma universidade importante do Ceará e do Brasil também, e é uma das conquistas mais importantes de Sobral. Brinquei com o VV, ele era uma pessoa desenvolvimentista, se preocupava com o desenvolvimento econômico de Sobral, fincado no semiárido, com poucas alternativas advindas da natureza, na agricultura, no solo, etc. Mas ele sempre acreditou e lutou por isso. E hoje a gente inaugura o aeroporto regional de Sobral, que leva o nome dele, que é uma porta que se abre para o futuro de Sobral. Um futuro que não vai ser muito distante. Tem muita coisa embarreirada, ou muitos desejos de empreendimentos de virem para Sobral, impedidos de se instalar aqui. A todos, a prole é grande, são meus amigos pessoais, todos, mas eu cumprimento a todos em nome do Francisco Carvalho, que é o filho mais velho. Eu falei demais mesmo, olhei aqui para o meu amigo Paulão, cumprimentar ele também, em seu nome todos os vereadores e vereadoras de Sobral que estão aqui, que estão ajudando a gente, e obviamente, para não dizer que não falei das flores, ao pessoal do Coral.
as meninas e meninos e o pessoal da secretaria da escola que organizou essa despedida para o governador. Um abraço a todos. Até o próximo voo. Nós vamos ouvir agora uma das maiores lideranças do nosso país, o ex-governador Ciro Gomes. Bom, eu quero fazer minhas todas as fabulagens e todos os merecidos elogios que os oradores de escola que me antecederam já fizeram aqui. Ao engenheiro Lúcio Gomes, esse irmão amado que eu tenho e que é um exemplo de talento, ao prefeito, que também é meu irmão, ao deputado Leônidas, a nossa Isolda, que haverá muitas ocasiões para a gente repetir aquilo que pensamos dela, esse tesouro que nós temos, ao ex-prefeito Veveu, aos parlamentares federais, estaduais, municipais, distritais, que eu saúdo no Paulão, enfim, todos os elogios e as fabulagens eu também faço. Eu quero, entretanto, fazer um esforço humilde, mas muito sincero, para dar voz àqueles que não puderam falar aqui. O cearense médio, o cidadão e a cidadã humildes de Sobral, da Zona Norte, de todos os rincões do Ceará. E para objetivamente dizer, com muita emoção, com muita comoção, um muito obrigado profundo com todos os S's e R's ao maior governador do Brasil, Camilo Sobreira de Santana. Eu não costumo usar as palavras maior, melhor, apenas porque gosto das pessoas. Eu gosto das pessoas e diz um grande, vocês podem fazer sempre a diferença, um grande amigo e tal. Mas o maior, o melhor, eu reservo para quem de fato fez por onde merecer isso. Deixo muito rapidamente, que está de saco cheio de ouvir Ferreira Gomes falar hoje aqui, né? Cada qual mais comprido. Mas deixa eu dizer por que eu digo isso a vocês e já fazendo um ato de militância. O Ceará, nosso estado, nossa comunidade, é um estado que tem quase 10 milhões de pessoas, espremido entre os contrafortes da Ibiapaba e do Apodi, entre o Araripe e o mar. 10 milhões de pessoas significa que nesse pedaço do sertão do Nordeste é a maior concentração de gente no sertão de todo o mundo seco do planeta. Não existe nenhuma região de semiárido com tanta gente precisando ter oportunidade de se educar, de trabalhar, de produzir, de levar dignidade para casa. E se a gente botasse os indicadores geográficos, físicos do Ceará num computador gelado, 10 milhões de pessoas, o chão que é um afloramento de pedra, quase 80% do nosso território. É os contrafortes do Barriga, está aí a Meruoca que não deixa mentir, é a pedra quase na linha do chão. Quase não tem uma colheitadeira, nenhuma cultura nobre, trigo, cevada, essas coisas que o Sul tem, soja, dá no Ceará ou não dava, porque com Camilo até trigo nós começamos a produzir no estado do Ceará. De vera. Pois bem, 80% do chão com afloramento de pedra, imprestável para a agricultura de alta rentabilidade. O clima com que Deus desafiou nossa capacidade de trabalho, nosso valor, nossa raça de cearense, é muito caprichoso, como todos nós sabemos. 80, 90% do território do Ceará estão debaixo do semiárido. É quase 3 anos de seca por cada 5 anos de história, e aqueles 2 que tem, a gente ainda fica rezando para ser como esse ano de despedida do Camilo, uma chuva que sustente até a hora do pendão do milho, senão a gente planta, trabalha e não colhe. Pois bem, se perguntasse a um computador gelado, 10 milhões de pessoas, espremido nesse chão de pedra, com esse clima caprichoso, qual é a sorte desse povo? O que é que eles têm que fazer para sobreviver, para criar os filhos, para ter emprego, para ter trabalho? O computador gelado, frio, ia dizer, se mudem daí. Aí não é possível desenvolver uma civilização. Aí quando eu digo Camilo Santana é o maior governador, é o melhor governador do Brasil, e entra para a história de um dos maiores governadores da nossa história, porque a diferença que faz com que o Ceará, ao contrário de mandar todo mundo embora, esteja chamando de volta nossos irmãos que foram migrar e ser humilhados na construção civil, nos restaurantes de São Paulo, do Rio de Janeiro, é a política. É a política. Quando a política do Ceará acerta a mão, a gente progride. Quando a política do Ceará erra a mão, felizmente isso é muito raro, o Ceará entra em crise tremenda. E é isso que me justifica eu dizer, na minha terra, Camilo,
como sobralense, independentemente das missões que eu já tive e das missões que Deus me dará pela mão do povo brasileiro, não me importa. Mas hoje o que eu quero registrar aqui é a expressão mais viva de um cearense amante desse estado, de gratidão pelo extraordinário e histórico trabalho que você realiza como nosso líder. Deixa eu dizer para vocês, que a Isolda me perdoe, mas eu acompanho as coisas. Dos 27 estados brasileiros, 23 estão quebrados que só arroz de terceira. Assim como eu estou dizendo, dos 27 estados do Brasil, 23 não estão dando conta de investir nada e estão atrasando o funcionalismo. Sabe qual é o estado que tem a maior proporção de dinheiro dividido por cabeça para o investimento das coisas do povo? Está aí o aeroporto, o nosso Ceará de Camilo Santana. Está saindo esfolado de cansado de inaugurar coisa. Pelo todo da hoje nós vamos terminar de noite, depois de passar em Sobral, vamos para Barbalha, vamos para o Juazeiro, vamos para o Crato. E isso é só um exemplo da obra extraordinária que o Camilo está inaugurando. Pois bem, ainda vai deixar ouvir na conversa mais de 2 bilhões de reais para que a Isolda economize e transforme em 3, porque ninguém pode estar gastando as coisas, porque pode vir outra pandemia, pode vir uma crise, e é assim que se administra um parcimônio. Enquanto o Brasil não paga o funcionalismo, nós aqui faz 30 anos que não falamos em atraso de conta, e o Camilo termina, se for mesmo essa decisão dele, e Deus vai amadurecer na hora própria, que é de hoje para amanhã. Depender de mim, sai e vai nos liderar como senador de todos os cearenses, independentemente de gostar de mim ou de não, porque ele merece a unanimidade do apoio do Estatuto do Cearense que acompanha o que está acontecendo aqui. Deixa eu dizer para vocês, o Ceará, nesse momento, tem 3 vezes o tamanho do serviço público. Multiplicou por 3 o serviço de saúde, hospitais regionais distribuídos em todo canto, todas as UPAs, tudo funcionando. O Ceará multiplicou por mais de 3 a educação. A melhor educação do Brasil pertence ao povo do Ceará e aos filhos dos trabalhadores do povo cearense, que é o caminho da libertação. E o Ceará, apesar de toda essa expansão do serviço, é o estado que mais investe no Brasil. Sabe qual é a diferença? A estatura. Sabe quantos anos faz que o Camilo nos governa? 7 anos e 3 meses. Sabe quantos escândalos morais de corrupção o Camilo foi acusado? Nem sequer para ser absolvido? Nenhum! Quantos governos do Brasil podem sair de cabeça erguida sem nenhuma mancha moral? Talento, competência e compromisso popular. Isso é o fundamental. Meu irmão, seja bem-vindo a Sobral hoje e para sempre. Se nós votarmos em você e aceitarmos, como eu aceito, com muita honra e alegria, a sua liderança, que é a liderança do futuro do Ceará, ainda vamos morrer devendo a você. Um forte abraço. Vamos ouvir agora a nossa vice-governadora